Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha então nessa sexta-feira, mais uma vez aí pontualmente às 9h30 da manhã, desse dia 26 de março. Então, estamos reunidos aqui para darmos continuidade à reunião do PMO do mês de abril. Nós passamos a agenda ontem do que nós temos previsto, né? Só vou lembrar o que a gente combinou ontem. Então, hoje aí teremos as apresentações sobre a previsão das afluências do horizonte desse PMO, abril e maio, os resultados desse PMO, e a gente encerra então com a leitura da ata. Mas antes, ontem tivemos algumas perguntas a respeito da data de quando seriam publicados os resultados da revisão quadrimestral da carga, né? O Fausto respondeu ontem, mas nós temos novidades, então vou pedir ao Fausto, então, que abra a reunião aí a respeito com as novas informações sobre essa questão, Fausto, e aí em seguida fique à vontade já para passar a palavra para a Márcia aí. Então, bom dia, Fausto, fica à vontade. Bom dia, obrigado, Juliano, bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo agora de manhã. Bom, ontem realmente algumas informações, e o nosso prazo para encerramento ou publicação da primeira revisão quadrimestral é dia 30, é verdade, mas com a questão dos feriados, dessa paralisação que está tendo, principalmente na parte de São Paulo, ontem trabalhamos o dia todo para viabilizar essa revisão e aprovação. Infelizmente não ficou pronto a tempo, apesar das aprovações, porque carece de aprovação tanto do ONS quanto da CCE e EPE, porque é um trabalho feito conjunto com as 3 empresas. Então, está sendo publicado agora, a partir das 10 horas, mas antes vocês vão ter agora, vou pedir a Márcia para fazer uma passada aí, uma pequena apresentação dos resultados que foram onde nós chegamos, ok? Então, peço desculpa ontem não poder confirmar, porque realmente naquele momento em que nós estávamos ainda em reunião, nós não tínhamos a confirmação do término, né, do trabalho, e também das aprovações e após o trabalho técnico, eles têm que ser aprovado pelas respectivas diretorias, ok? Então, no site tanto do ONS, quanto da EPE, quanto da CCE, a partir das 10 horas, já está sendo publicado lá essa apresentação, e o relatório técnico, e depois a nota técnica virão depois. O relatório técnico até o dia 30 será publicado. Agradeço a vocês, mais uma vez peço desculpa não ter confirmado ontem, porque realmente não foi possível, mas até agora a Márcia vai fazer a apresentação aí dos resultados, enfim, tá bom? E ficamos para perguntas qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigado e mais uma vez bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão vendo ou não? Sim, Márcia, está na tela já, fica à vontade. Aqui a gente colocou, né, as principais premissas, né, aquelas premissas de curto prazo que balizaram, né, as nossas projeções. Além dessa segunda onda, né, os impactos dessa segunda onda da Covid sobre a economia, né, nós vemos aqui os dados dos primeiros meses de 2021, né, que eles já mostram arrefecimento, né, do ritmo de recuperação observado no final de 2020, que a gente via que ele estava crescendo com muita intensidade, né, muita rapidez, e que, de repente, houve um arrefecimento agora no início do ano. Além disso, com esses dados, né, existe uma perspectiva de queda da atividade do primeiro trimestre, e isso levou a uma revisão, né, da projeção de PIB para 2021. Não só nós estamos revendo, mas como a maioria das entidades financeiras, né, instituições financeiras estão revendo isso, né? Então, nós passamos a nossa projeção anterior, né, do planejamento 2021-25, era de 3,3% de crescimento de PIB para o ano de 2021, e agora estamos com um crescimento de 3%. Né? E a gente viu que, além disso, o crescimento do PIB de 2021, ele teve uma forte influência do elevado carregamento estatístico de 2020. Tanto é que, quando nós fizemos a previsão lá do planejamento 2021-25, esperávamos uma queda de 5% no PIB de 2020,
quando na realidade ele veio com menos 4. Isso foi assim, teve um impacto também, né, em 2021, porque ele leva esse carregamento, né, essa melhora que foi observada lá em relação às projeções. Outra coisa que a gente continua observando é esse comportamento heterogêneo, né, entre os setores, com expansão na indústria, né, e agropecuária, e queda nos setores de serviço. Isso a gente já vinha observando no final do ano de 2021. Aliás, ao longo de 2021 a gente observando isso, né, quando começou essa questão da pandemia, né, dos resultados reflexos da pandemia e das medidas restritivas, e aí agora a gente continua observando isso, ou seja, a indústria ela continua com expansão, a agropecuária, mas o setor de serviço, comércio, esses continuam com crescimento, né, comportamento um pouco pior do que a indústria, né. Outra coisa que a gente observou, né, e que a gente levou em consideração, é que a recuperação do mercado de trabalho ela está sendo gradual, né, e a expectativa de taxa de desemprego elevada. Então, assim, a gente continua com essa taxa de desemprego, a expectativa dessa taxa, na realidade, que a gente está visualizando agora, né. Agora, para médio prazo, a gente já olha aqui, a partir de 2022, né, a gente espera um ambiente econômico com menor nível de incerteza, e isso aí vai permitir uma elevação da confiança dos agentes e recuperação mais significativa do mercado e demanda doméstica, tá? Outra coisa, a expectativa de um maior crescimento mundial, né, vai impulsionar os setores exportadores, sobretudo os commodities, que a gente sabe que o Brasil, né, ele tem uma grande força nessa questão aí de commodities. Uma maior estabilidade econômica vai propiciar também uma retomada mais significativa de investimentos nos próximos anos, com destaque para o setor de infraestrutura, impactando a produtividade. Agora, existem os pontos que são assim que a gente está considerando assim um maior risco, né? Que são os impactos do novo auxílio emergencial, que a gente ainda não sabe como é que vai ser isso. A gente sabe que esse auxílio ele vai ter uma abrangência um pouco menor do que bem menor do que o que foi do ano passado, né? Ele vai abranger um número de pessoas um pouco menor do que foi, e, além disso, o valor ele vai ser bem menor, então a gente não consegue ainda ver o quanto isso vai impactar na economia, como lá atrás impactou positivamente, a gente não sabe nesse período o quanto isso vai impactar agora em 2021, né? A velocidade da vacinação e evolução da pandemia também são riscos relevantes, que a gente ainda não sabe como é que isso vai se comportar. Com isso, foi feita uma revisão, né, das taxas de PIB, que pode ser observada aqui no quadro abaixo, somente para o ano 2021, e para 2022 até 2025 foram mantidos as mesmas taxas de crescimento do PIB, né, já observadas na última revisão, lá no plano 2021-25. Bom, com essa revisão, né, houve uma redução aqui na carga de 2021 em relação à previsão do plano, né, de 132 megawatts médios. Para 2022, 296, menos 296, 2023, menos 327, 2024, menos 358 e 2025, menos 396, tá? Com isso, a gente apresenta aqui um crescimento médio do PIB, né, para o período 2021-25 de 2,9% e a carga com crescimento médio de 3,5%. Nesse gráfico aqui, a gente procurou apresentar aqui no ano de 2021 como é que está se comportando a carga e a previsão e como vai ser a projeção, né, para frente em relação à previsão anterior do plano. Então, aqui nós temos a linha verde, era a previsão do plano, a linha vermelha até março verificado, abril e maio foram os valores fechados ontem, né, apresentado ontem para os senhores no PMO, e de junho para frente foi a revisão que nós fizemos. Lembrando que no período de janeiro-maio, nós tivemos aqui um desvio positivo de 195 megawatts médio em relação à previsão do plano. Mas esse desvio foi muito em função da temperatura que
estava sendo observada, né, que foi observada nesse período, né, que nós tivemos temperaturas médias acima da média histórica, né, com exceção de fevereiro, que foi dentro da média histórica, que também seria um mês quente. Esse período foi muito diferente do que a gente observou no ano passado, que foram temperaturas um pouco mais amenas, né. Então, nós tivemos temperaturas extremamente elevadas, o que ocasionou aqui uma carga um pouco superior àquela prevista. Bom, com a revisão para frente, né, nós fizemos aqui uma revisão com a redução média de junho para dezembro em torno de 363 megawatts médios, né? Ou seja, considerando que você não vai ter mais essa temperatura extremamente elevada, né, o que fez esse acionamento, né, da carga de refrigeração, ventilação, a gente espera que essa redução nesse período aqui no próximo semestre, né? Com isso, considerando esses valores verificados e mais essa projeção, a gente espera aí uma redução média, né, de 132 megawatts médios em relação à previsão anterior da carga plan 2021-25. Esse gráfico aqui, eles mostram esses valores graficamente, né, o quanto eles foram reduzindo de cada ano. Nessa tabela, a gente apresenta aqui a carga, a revisão por subsistema, né, ou seja, você tem aqui do SIM, né, e tem ela dividida por subsistema, e a gente pode verificar como foi o comportamento dessa carga em cada um desses subsistemas e redução. Esse gráfico ele mostra a variação da carga, né, nessa projeção, o que a gente está considerando de variação da carga ano a ano em relação ao ano anterior. Aqui nessa tabela apresentamos as taxas de crescimento, né, consideradas tanto no planejamento, né, anual, que tínhamos aqui para 2021 um crescimento de 3,4, agora temos 3,2, e aí 2022, o crescimento previsto antes era de 3,6, agora 3,4, e daqui de 2023, 24, 25, né, eles praticamente se mantiveram aqui dentro da mesma taxa de crescimento aqui. A taxa média aqui 2020-25, né, está com 3,5%, quando antes era 3,6%. Bom, as informações sobre os dados de consumo, né, e maiores informações sobre essa questão de cenários econômicos, eles vão ser divulgados tanto no boletim técnico quanto na nota técnica. O boletim técnico ele deve ser disponibilizado já na próxima semana, e a nota técnica a gente tem um prazo um pouco maior para a disponibilização. É só isso que a gente tinha para apresentar. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aí para responder. Obrigada. Obrigado, Márcia, pela apresentação. Agradeço ao Fausto também pelas palavras aí iniciais. Então, a gente faz uma pausa rápida e a gente retorna, então, após o intervalo, com eventuais dúvidas aí para a Márcia, para o Fausto, né, sobre a apresentação que acabou de ser realizada, e a gente retoma, então, a nossa agenda da rotina com a apresentação sobre a previsão das afluências para este PMO. Então é isso, a gente volta daqui a pouco. Tudo bem, voltamos do nosso primeiro intervalo dessa manhã de sexta-feira. Vamos às perguntas postadas no fórum sobre a apresentação que foi realizada pela equipe de carga hoje pela manhã. Eu começo pela pergunta do Vitor Alexandre Chiamente, da Máxima. O Vitor nos questiona o seguinte, ele diz, foi divulgado em algum lugar que a revisão quadrimestral seria apresentada hoje? Perguntamos ontem no PMO, no final do dia, e não foi informado. Sempre é apresentado o documento no site do INSS, e dessa vez foi feito diferente. Vitor, talvez você tenha perdido aí as primeiras palavras do Fausto, mas o Fausto segue com a gente e pode esclarecer melhor. Fausto, por favor. Obrigado, Vitor. É bom até voltar à questão para esclarecer mais uma coisinha. Ontem, realmente, eu falei no início, infelizmente você deve ter perdido, que nós estávamos trabalhando ontem em função do feriadão, de antecipar essa reunião final deveria acontecer na segunda-feira, mas antecipamos para ontem exatamente por causa disso. E esse fechamento foi feito em conjunto com a IPSSE
No entanto, essa pergunta inclusive, surgiu ontem na reunião, o prazo é até dia 30, é o nosso prazo, mas nós tínhamos que fazer as aprovações com as nossas diretorias, nas 3 empresas, e essa só saiu de noite. Então, esses números só ficou restrito a algumas pouquíssimas pessoas responsáveis, debaixo do travesseiro, para que a gente pudesse fazer essa divulgação conjunta hoje, está sendo feita agora às 10 horas no site do INSS, do EPE e CCE. Tá? Essa apresentação, breve apresentação que nós fizemos aqui, foi a Márcia que fez, exatamente para dar satisfação a vocês, para que vocês possam ter um primeiro contato e depois lá consultar e, se tiver mais dúvidas durante o trabalho aí, vocês podem perguntar, ou mesmo enviar lá para o relacionamento com os agentes que nós respondemos, sem problema, ok? Beleza, Fausto. Vamos à próxima, do Álvaro Franca, da Polo Energia. Ele diz o seguinte: bom dia, excelente apresentação sobre os resultados da primeira revisão do PEN. Ele gostaria de saber se haverá divulgação hoje dos dados de reajuste da geração das pequenas usinas e, se não, qual a estimativa para a divulgação desses dados? Fausto. Bom dia, Álvaro. Você me desculpe, mas eu não entendi exatamente a sua pergunta em relação a reajuste de geração de pequenas usinas. O que nós fazemos é que essa geração, ao longo do tempo, elas são atualizadas, essa informação são trocadas com a CCE, porque eles que recebem esses dados lá. Então, periodicamente nós atualizamos, inclusive isso, ontem na apresentação do PMO, a Marcela e o Douglas abordaram sobre isso, algumas atualizações que foram feitas, não sei se é isso exatamente que você está se referindo, mas se por gentileza você poderia destrinchar melhor a sua pergunta e mandar para o nosso relacionamento com os agentes, aí fazendo contato para entender melhor qual o objetivo exatamente da sua pergunta aí, tá? Você me desculpe, mas eu acho que se essa é a questão, é isso, a gente sempre atualiza em função dessa troca de dados com a CCE, que recebe lá os dados dessa geração, tá? Beleza, Fausto. Vamos à próxima, do Bruno Belotti, da Targus. O Bruno nos pergunta o seguinte: o INSS irá divulgar a planilha com os dados mensais da previsão de carga da revisão quadrimestral apresentada ainda hoje em seu site? Fausto. Bruno, possivelmente hoje ainda não dá tempo, tá? Mas até segunda-feira é possível que a gente divulgue os dados mensais, em função, inclusive, de a CCE, por exemplo, hoje é feriado, então nós estamos trabalhando fora do expediente, alguma dificuldade. Mas vamos tentar fazer o mais rápido possível, tá? Possivelmente até segunda-feira. Não posso precisar exatamente a que horas, mas assim que pudermos, nós vamos publicar lá, ok? Lá no site, lá no Sinteg, ok? Beleza, Fausto. Agradeço você mais uma vez aí. Só antes da gente dar sequência à próxima apresentação, só fazer passar uma informação para todos também. Ontem nós tivemos uma apresentação aí realizada pela CIDA sobre a elaboração da curva de referência, né? Tivemos algumas perguntas, a CIDA infelizmente não pôde continuar conosco na reunião e nós informamos que as respostas seriam dadas aí para quem perguntou de forma individual por e-mail. De forma a gente dar a devida publicidade, né? E a resposta que talvez seja de interesse de todos, a CIDA vai colocar um slide extra na apresentação que foi realizada ontem com as perguntas e as respostas às dúvidas, tá bom? Então, hoje, quando a gente publicar as apresentações, todas as apresentações que foram realizadas ontem e as que serão realizadas hoje, na apresentação essa especificamente sobre a curva de referência vai ter um ou mais slides extras a respeito, com as respostas às perguntas que foram enviadas ontem no fórum, tá bom? Então, só para a gente esclarecer aí e dar a devida publicidade. Então, a gente segue a nossa agenda de hoje. Então, quem vai realizar a apresentação sobre a previsão de afluências aí para o horizonte desse PMO, abril e maio. Então, quem fará a apresentação hoje será a Lilian. Lilian, bom dia, fica à vontade. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação de previsão e geração de cenário de vazões.
Para o subsistema Sudeste, nós tivemos no mês de março, no PMO, começando uma previsão de 79% da MLT, variando aí para o seu valor máximo no mês na revisão 1, que foi de 81, e seguindo em recessão para um fechamento estimado para o Sudeste de 75% da MLT, sendo o 17º menor março do histórico. Olhando agora para o mês de abril, nós temos aí um comportamento de recessão para o Sudeste, com uma previsão mensal de 39.338 megawatts médios e 72% da MLT, sendo o 6º menor abril do histórico. No acompanhamento diário de ENAs, para a Bacia do Grande, nós observamos, assim, essa recessão mais fortemente na primeira semana já, e um comportamento praticamente estável para as demais semanas, tendo uma previsão mensal de 48% da MLT. Agora, olhando para a Bacia do Rio Paranaíba, temos um comportamento parecido, onde a recessão é mais marcante na primeira semana, e tendo gradualmente, né, ao longo das semanas, essa descida também. A previsão mensal é de 54% da MLT para a Bacia do Rio Paranaíba. Para a Bacia do Rio Tietê, nós temos uma previsão mensal de 60% da MLT. Para a Bacia do Paranapanema, também uma previsão mensal de 60% da MLT. Para a Bacia do Rio Paraná, a previsão mensal fica em 63% da MLT. Para o subsistema Sul, durante o mês de março, nós começamos no PMO uma previsão de 60% da MLT. Chegamos também no seu valor máximo na revisão 1, com 83%, e tendo então um fechamento estimado para março de 67% da MLT, sendo o 37º menor março do histórico. Já olhando para o mês de abril, nós temos uma previsão mensal de 4.434 megawatts médios e 67% da MLT, o que representa para o mês de abril um 35º menor abril do histórico. Para a Bacia do Rio Iguaçu, nós temos aí um comportamento que varia um pouco ao longo das semanas, mas praticamente se mantém no mesmo patamar atual, uma previsão mensal de 70% da MLT. Já para a Bacia do Rio Uruguai, nós temos algumas semanas que possuem elevação, né? De uma maneira geral, uma tendência de ascender, mas muito, muito suave, e uma previsão mensal de 65% da MLT. No subsistema Nordeste, nós tivemos o mês de março começando com a sua maior previsão no PMO, com 85% da MLT, e assim seguindo até o fechamento estimado de 69% da MLT, sendo o 33º menor março da história. Para o mês de abril, Nordeste, nós observamos este comportamento de recessão bem forte, com uma previsão mensal de 4.162 megawatts médio, que 36% da MLT, o que representa o 4º menor abril do histórico. Para a Bacia do São Francisco, nós observamos, então, essa descida expressiva da ENA nas 2 primeiras semanas e um comportamento um pouco mais estável nas últimas 3. A previsão mensal é de 36% da MLT. O subsistema Norte, no mês de março, tivemos uma previsão que houve apenas uma manutenção, mas muito próxima, né, ao longo do PMO e das revisões. O fechamento estimado é de 109% da MLT, sendo o 27º março do histórico. Já olhando para o mês de abril, nós temos uma previsão mensal de 23.968 megawatts médio, 89% da MLT, sendo o 28º menor histórico de abril. Então, olhando o acompanhamento de ENAs para a Bacia do Tocantins, nós observamos essa
recessão gradual, semana após semana. A previsão mensal é de 78% da MLT. Então, olhando agora o panorama geral do SIM, nós temos as principais bacias do Sul, Sudeste e Nordeste locados na faixa da previsão abaixo de 80% da MLT. Aí a gente consegue destacar do Sul e do Sudeste ainda algumas bacias que se encontram na faixa de 80% a 120% da MLT, como Salto Pilão, Capivari e Cachoeira, Paraíba do Sul, Itabapoana, Parnaíba do Nordeste. E, de forma geral, as bacias do Norte que se encontram nessa faixa de 80% a 120% da MLT, e somente uma, Santo Antônio do Jari, locada nessa faixa de acima de 120% da MLT. Olhando agora a evolução ao longo das semanas dessa previsão, nós temos o Sudeste começando com uma previsão da semana 1 de 63% da MLT, sendo a semana com a IANA mais baixa, seguindo para a segunda semana com um valor mais alto, de 75%, e assim um comportamento de recessão ao longo das demais semanas. Para a região Sul, nós começamos a semana 1 com 53%, da mesma forma o valor mais baixo das semanas. Na segunda semana também o valor mais alto, que é 72% da MLT, e seguindo também uma recessão para a terceira semana e seguindo um padrão mais estável nas semanas 3 e 4 e 5. Já para a região Nordeste, nós temos, começando a primeira semana com 51% da MLT, sendo ao contrário o valor mais alto das semanas, e seguindo uma recessão que vai até o valor de 32% da MLT nas semanas 4 e 5. Já para o subsistema Norte, nós começamos também com seu valor máximo das semanas, de 101% da MLT, seguindo esse comportamento de recessão até a última semana com 83% da MLT. Temos para subsistema Sudeste o valor esperado é de 72%, um limite inferior de 62% e limite superior de 82%. Para o subsistema Sul, temos o valor esperado de 67%, podendo variar entre 32% e 105%. Para o subsistema Nordeste, nós temos um valor esperado de 36%, podendo variar entre 29% e 43% da MLT. E para o subsistema Norte, nós temos um valor esperado de 89%, podendo variar entre 78% e 99% da MLT. Então, olhando agora os cenários de vazões para o mês de maio, a partir da previsão mensal realizada para o mês de abril, foram gerados cenários de afluências, considerando 1.000 cenários gerados, agregados em 193 aberturas. Para o subsistema Sudeste, nós observamos nos últimos meses essa ENA que vem sempre abaixo da média de longo termo. Não fica diferente para o mês de maio, onde a sua maior faixa, né, de cenários alocados é entre 70% e 90% da MLT, com 58,7% dos cenários. Para o subsistema Sul, também temos a sua maior parte dos cenários alocados abaixo de 90% da MLT, sendo a faixa com maior número de cenários alocados a faixa menor de 50%. Para o subsistema Nordeste, nós temos já um período úmido que foi bem abaixo, né, da média de longo termo, seguindo assim também para maio, essa previsão de 82,9% dos cenários estando alocados na faixa abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Norte, a faixa com maior número de cenários, 37,1% dos cenários, da faixa de 90% a 110%. Tá vendo? Então, essa é a nossa apresentação. Agradeço pela atenção de todos. Obrigado, Lilian. A gente faz mais uma pausa e a gente retorna, então, daqui a pouco com as respostas aí
as perguntas do fórum e dando sequência à próxima apresentação sobre os resultados deste PMO. A gente volta daqui a pouco. Muito bem, voltamos aqui de mais um intervalo. Vamos às perguntas que foram postadas no fórum. Começo pela pergunta do Rodolfo de Oliveira, lá da PSR, e o Rodolfo diz o seguinte: na apresentação do PMO passado, a carga verificada e informada para janeiro de 21 era de 72.012 megawatts, 21 megawatts a menos do plan. Na apresentação da revisão, a carga de janeiro está 400 megawatts acima do plan original. Aí o Rodolfo fala: acredito que a carga tenha sido consolidada posteriormente. Aí ele pergunta: existe um plano específico para esta consolidação? Márcia, você pode voltar aqui e nos ajudar a responder a dúvida do Rodolfo? Sim, claro. Rodolfo, nós temos até o final do mês seguinte, né, para fechar a carga verificada. Porém, nós recebemos, para fechar essa carga, a gente recebe a carga que foi contabilizada lá pela CCE, que ele diz, o MS13, ou seja, mês seguinte, mais 13º dia útil do mês seguinte, a gente está recebendo essa geração. Só que, ao longo do tempo, ele pode sofrer revisões. Esses dados da CCE, eles podem sofrer recontabilizações, pode sofrer ajustes, como aconteceu no mês de dezembro. Nós fizemos um ajuste, né, no mês de dezembro, em função dos dados que recebemos da CCE, que teve uma alteração no dado, e a gente reviu. Quando você faz a projeção, né, o que nós fizemos, a estimativa para o mês de janeiro, você faz muito baseado naquilo que está se verificando no mês anterior também, em termos de usina, e que foi recontabilizado. Então, assim, a gente tinha uma estimativa para janeiro, que era uma carga menor, porque a gente tinha uma carga menor em dezembro também, uma geração menor em dezembro. Como esse valor foi alterado, né, ele foi revisto, houve uma alteração no mês de janeiro, e uma vez que agora nós estamos já usando o valor verificado efetivamente de janeiro, entendeu? Então, assim, a cada mês, quando é apresentado no PMO, esse valor do mês anterior, ele pode sofrer alteração, não só do mês anterior, mas dos meses anteriores, em função de recontabilizações que possam ocorrer, alterações que possam ocorrer nesses valores de usina. Mas o praxe até o final do mês seguinte ao mês, né, de referência, a gente teria o valor verificado desse mês, tá bom? Valeu, Márcia. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. A gente segue, então, o Álvaro Franca, lá da Polo, ele tinha feito uma pergunta no bloco anterior, né, a respeito das pequenas, de pequenas usinas, e aí o Fausto pediu para ele tentar esclarecer. Então, o Álvaro fez uma complementação, então vou lê-la, e aí eu passo para o Paulo Gerson aqui responder, Álvaro. Então, vamos lá. A pergunta do Álvaro, então, dizia a respeito ao reajuste da geração das pequenas usinas. É de prática, na primeira revisão quadrimestral, o histórico de geração das pequenas usinas seja atualizado e, assim, a geração futura prevista para esse bloco de usinas seja atualizada também. A pergunta, ele diz, era pertinente a esse tema, se haverá divulgação hoje desses dados atualizados e, se não, quando serão disponibilizados. Então, Álvaro, a gente passa a sua pergunta para o Paulo Gerson. Paulo, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Juliano. Bom dia, Álvaro. Em relação à atualização de dados, né, verificados de usinas não simuladas individualmente, né, isso que você comentou mesmo. Isso acontece por oportunidade do PMO de maio. Esse processo começou com a interação agora entre CCE e ONS, né? A CCE enviou conjunto de informações do histórico dos últimos 5 anos, no dia 15 de março, e nós estamos na fase de análise, né? Início da análise. Com certeza teremos aí conversas com a CCE para fechar o ajuste todo do verificado, para depois calcular os fatores, né? Calcularemos os fatores e aí, de posse dos fatores, aplicaremos sobre a expansão, conforme o procedimento descrito na Resolução 843 de 2019, e o resumo do estudo, né, e a aplicação no PMO de maio será apresentado na plenária do PMO de maio, ao final de abril, tá bom? É esse o trâmite esperado
dentro desse processo de atualização que acontece apenas uma vez por ano nos PMOs de maio sempre, tá bom? Qualquer dúvida adicional, estou à disposição. Obrigado, Paulo Gerson. A gente segue, então, uma questão colocada aqui pelo Marcelo Alcaide, lá da BP. Ele diz o seguinte: verificamos que não foi adicionado ainda à apresentação da reunião semanal da operação da semana anterior, do dia 19/3, o trecho apresentado referente à possível flexibilização da defluência mínima da usina de Xingó. Esse trecho será adicionado em outros momentos, por exemplo, quando da ocasião da aplicação das restrições operativas às usinas de Furnas e Mascarenhas de Moraes, o mesmo aconteceu. Seria importante que a apresentação disponibilizada sempre correspondesse a todo o conteúdo divulgado durante a reunião. Obrigado. Você está correto, Marcelo, houve uma falha da nossa parte, nós vamos corrigi-la e vamos republicar a apresentação citada por você, que é a da reunião semanal da última sexta-feira, com essa complementação. Tá? A gente agradece aí o retorno. Tá ok, Marcelo? Uma consideração sobre a pergunta da Thalita Dias, da Ecoenergia. Thalita, você faz uma pergunta para a CCE não está conosco hoje, nós vamos repassar a sua pergunta para a CCE, tá bom? E o Ramon Nunes, da RZK Energia, ele pede para a gente repetir slides com relação à apresentação que a Lilian fez mais cedo. Ramon, a gente pede aí a gentileza para que você aguarde a publicação de todas as apresentações. Daqui a pouquinho, assim que a gente encerrar aqui a reunião do PMO, todas as apresentações vão ficar à disposição aí para consulta. Tá bom? A gente agradece. Vamos dar sequência, então, com a apresentação sobre os resultados deste PMO. Quem está conosco hoje é a Diana. Diana, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando essa reunião. É o segundo dia da reunião do PMO de abril. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os principais resultados do modelo Decomp. Lembrando que os resultados foram divulgados ao longo aí da madrugada, de ontem para hoje. Estão divulgados no produto do DEC preliminar no Sintegre. E só alertando também que o fórum está aberto lá para dúvidas, ele vai ficar aberto até meio-dia, então se tiverem alguma dúvida ainda adicional referente ao DEC, a gente solicita que as dúvidas sejam enviadas por lá. Então, sobre os principais resultados, a gente traz aqui inicialmente o CMO, que o Decomp obteve para a primeira semana operativa, que abrange o período de 27 de março até dia 2 de abril. E comparando com o último CMO da revisão 3 do PMO de março, a gente observa que para o norte se mantém, né, com o CMO zerado. Esse CMO zero já está ficando nesse valor desde a revisão do PMO de março, por conta dos excedentes energéticos da região. E a novidade agora nesse PMO é o CMO do subsistema Nordeste também, zerado. Então, comparando com a revisão 3 do PMO de março, o subsistema Nordeste teve uma redução de cerca de R$ 144 por megawatt-hora em relação ao CMO médio. Subsistema Sudeste e Sul ainda acoplados, e uma redução de cerca de R$ 33 em relação ao CMO médio da revisão 3 do PMO de março. Em relação a essa variação do CMO, só ressalto que ao longo do dia a gente vai disponibilizar todos os relatórios com resultado, com algumas informações mais detalhadas, né, do resultado desse PMO, e uma das informações que a gente adiciona nesses relatórios é o gráfico com a variação do CMO, onde a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor quais foram os fatores que afetaram nesse comportamento do CMO da semana passada para essa. Então, entrando no armazenamento dos subsistemas, o nível inicial agregado por subsistema a gente já mostrou ontem na apresentação dos dados de entrada. Então, o subsistema Sudeste iniciando o estudo com 35,1% e a previsão do Decomp para fechar o mês de abril finalizar, então, esse mês em 37,7%. Subsistema Sul começando em 63,4% da energia armazenada e terminando em 67,2%. Nordeste iniciando em 68,1% e finalizando em 67,8%. E, por fim, o subsistema Norte iniciando em 78,6% e finalizando em 83,9%.
Então, com esse CMO obtido, a gente traz qual foi o despacho comandado pelo Decomp, só lembrando que esse despacho de geração térmica, o que a gente traz aqui é apenas representativo, dado que a ordem de mérito hoje é dada pelo modelo D100 diariamente, então a gente traz o resultado aqui do modelo Decomp só a título de referência. Então, o que foi previsto pelo Decomp para essa semana operativa de 27 de março a 2 de abril? Foi previsto um despacho térmico de cerca de 4.800 megawatts-médios do SIM. Lembrando que no modelo a gente não representa a garantia energética, então a gente sabe que está tendo despacho adicional, né, por garantia energética, mas no modelo essa representação não entra. Então, desses 4.800 previstos, desses 4.800 megawatts-médios previstos para o SIM, 4.100, cerca de 4.100 é referente só à inflexibilidade, conforme dados declarados pelos agentes, ficando no mérito apenas 100 megawatts médios, e agora nos próximos slides a gente vê qual era a previsão, né, de ordem de mérito, geração por razão elétrica, inflexibilidade de acordo com o que foi informado pelos agentes e de acordo com o CMO, então, previsto. Então, para o subsistema Sudeste, a gente observa aqui que a única usina que estaria efetivamente no mérito seria a Norte Fluminense 2, dado que, pelo valor do CMO, algumas outras usinas estariam no mérito também, como Norte Fluminense 1, só que ela estava totalmente inflexível. Então, houve a necessidade de despachar apenas Norte Fluminense 2 adicionalmente. E tem, para essa semana, tem umas usinas aqui inflexíveis, né? E só para essa semana, ressaltando que tem a necessidade de razão elétrica de Luiz O.R. Melo, que é a usina com despacho antecipado da GNL. Esse despacho já foi feito, comandado pelo não foi comandado pelo Decomp porque não foi por ordem de mérito, né? A gente sinalizou essa necessidade por razão elétrica há 9 semanas atrás. E teve também adicionamos essa semana também restrição por razão elétrica de Norte Fluminense 1, 2, 3 e 4, de acordo com uma intervenção prevista para acontecer no dia 28, então a gente adicionou, e nessa intervenção tem a recomendação energética de uma geração mínima para essas usinas, então a gente fez essa representação nessa semana também. Indo para o subsistema Sul, todas as usinas que estariam no mérito, então, estão inflexíveis, né, totalmente flexíveis, são CPE e Candiota, e as usinas do complexo de J. Lacerda por razão elétrica, e a Madeira também flexível. E no subsistema Nordeste e Norte, como CMO zerado, previsto pelo Decomp, então, sem usinas na ordem de mérito, com uma geração térmica para esses subsistemas referentes somente à inflexibilidade, conforme prerrogativa do agente. Em relação ao comando de despacho antecipado das usinas da GNL, comandadas agora nesse PMO de abril, essa semana, então, a gente está comandando o resultado do PMO de abril, está comandando o despacho antecipado para a semana de 29 de maio a 4 de junho, e conforme o benefício GNL calculado pelo Decomp para essa semana, nenhuma dessas 3 usinas estaria no mérito, porque o benefício está menor do que o CVU de todas elas 3, o benefício de cada subsistema está, né, menor, mas ainda há necessidade do despacho de Luiz O.R. Melo por razão elétrica, então a gente mantém esse despacho para essa semana de 29 a 4 de junho, e só ressaltando que mesmo Santa Cruz não estando na ordem de mérito, também não há necessidade de geração por razão elétrica dessa usina, mas só adiciono uma informação adicional de que essa usina está despachada por garantia energética. Então, para essa semana de 29 de maio a 4 de junho, esse despacho estará mantido por garantia energética, só lembrando que esse valor não vai ser considerado nas próximas revisões, dado que a gente não representa nos modelos energéticos as gerações por garantia energética. Aqui nos próximos slides a gente traz algumas informações que já foram apresentadas, né, sobre a ENA, a Lilian já apresentou anteriormente, a previsão de carga também foi apresentada ontem durante a apresentação do Douglas, então a gente traz aqui no slide, essas tabelas também estão nos relatórios que a gente vai publicar posteriormente, então fica aqui para consulta, posterior consulta.
E só finalizando, então, esses dados de resultados, na apresentação de dados de entrada de curto prazo de ontem, eu já mostrei esses gráficos também, são como está nos nossos relatórios, e a gente traz aqui só a título de informação. Então, era isso, Juliana. Fico aqui, finalizo aqui com as apresentações, então, dos principais resultados e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigado, Diana. Obrigado pela apresentação. A gente faz, então, o nosso último intervalo e quando a gente retornar, quando nós retornarmos, a gente volta com as respostas, as últimas perguntas postadas no fórum, com a leitura da ata e o encerramento da reunião. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos então para o nosso último bloco deste PMO de abril. Vamos às perguntas que foram postadas no fórum. Temos duas perguntas, as duas últimas perguntas. Eu começo pela pergunta da Ruth Ferreira, da Nova Energia Comercializadora. A Ruth nos diz o seguinte, ela gostaria de saber se a previsão de data para a nova calibração da subbacia de Santo Antônio, Madeira, conforme foi respondido quando questionei via relacionamento com os agentes os valores das vazões. A resposta que ela recebeu foi a seguinte: saída do SMAP em Santo Antônio está descolando da vazão observada. O ONS já está ciente da situação e vem trabalhando numa nova calibração para essa subbacia. Né, Ruth? Mas pelo que eu entendi, você está querendo ter uma informação sobre data. Então, para ajudar você a ter essa resposta, a gente conta com a Lilian novamente. Lilian, por favor. Bom dia, Ruth. Nós não temos ainda definida essa data, mas assim que tivermos, nós avisaremos com um mês de antecedência da entrada dessa nova calibração para Santo Antônio. Muito obrigada pela pergunta. Obrigado, Lilian. Então, a última pergunta que chegou até nós aí antes de retornarmos, a pergunta do Leandro Nassif, da Copel GIT. Bom dia, Leandro. O ONS já tem Aí o Leandro nos pergunta se o ONS já tem uma estimativa do despacho fora da ordem do mérito para o mês de abril. Leandro, acho que o Vinícius até comentou ontem, né? A deliberação atual do CMSE é válida para esse mês de março e até a próxima reunião, que vai ser realizada no início de abril, dia 7, dá conta desse valor de 15 gigawatts aí com relação à geração térmica fora da ordem do mérito e importação de energia sem substituição. Conforme a gente vem falando sempre, né, nós estamos aí participando das reuniões de acompanhamento semanais lá do CMSE, mas nesse momento a gente não tem como antecipar o que vai ser feito com relação à geração fora da ordem do mérito para o restante do mês de abril. Tá bom, Leandro? A gente tem levado as informações atualizadas sobre a operação do SIM e as nossas simulações, mas somente nessa reunião que a gente vai ter lá no início de abril é que o CMSE vai deliberar pela continuidade ou não da geração térmica fora da ordem do mérito e os montantes. Tá ok, Leandro? Te agradece a pergunta aí. Então, com isso a gente encerra aí a sessão aí de perguntas e respostas postadas no fórum, né? Eventualmente, se alguém ainda gostaria de nos questionar sobre algum assunto, a gente pede para que seja enviado aí para a central de relacionamentos com os agentes. Tá bom? Então, a gente vai partir para a leitura da ata e, em seguida, a gente encerrará essa reunião. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a ata. Então, já deve estar na tela de vocês, João. Então, a ata da reunião do PMO, realizada nos dias 25 e 26 de março de 2021, uma transmissão online pelo site da ONS. Então, as seguintes apresentações foram realizadas ontem, né, no dia 25, a apresentação realizada pela CCE sobre as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, apresentações sobre os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de abril e a apresentação sobre a metodologia da elaboração da curva de referência. Sobre a apresentação da carga, foi iniciada com o acompanhamento da carga verificada ao longo dos 2 últimos anos. Para o ano de 2021, foram apresentados os valores verificados por subsistema para os meses de janeiro e fevereiro
Para março, foram mostrados os valores estimados para o mês, com base nos 22 dias verificados, e mais a previsão para o restante do período. Além dos valores verificados e estimados para os 3 primeiros meses do ano, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação aos mesmos meses do ano anterior. Para o mês em curso, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos e econômicos que impactaram o comportamento da carga. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de abril e maio de 21, consolidados no PMO de abril, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos no PLA 21-25. Pela Gerência Executiva do Planejamento Elétrico, a apresentação sobre as principais alterações de limites elétricos neste PMO. Pela Gerência Executiva de Programação da Operação, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de março, os dados de entrada do modelo DECOM para o mês de abril e o acompanhamento do modelo DECEM na programação diária. Pela Gerência de Meteorologia e Hidrologia, no dia de ontem, foram realizadas as seguintes apresentações, com os seguintes temas. Na primeira quinzena do mês de março, a atuação de áreas de instabilidade e a configuração de um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, desde a região norte até a região sudeste, na segunda semana, favoreceram a ocorrência de precipitação nas bacias dos rios Paraíba do Sul, Grande, Doce, São Francisco, Paranaíba, Tocantins, Xingu e Madeira. A incremental Itaipu e a bacia do rio Paranapanema também foram beneficiados com totais elevados de precipitação na primeira semana, devido à atuação de um sistema de baixa pressão no Paraguai, acarretando anomalia positiva de chuva nessas bacias. A partir da terceira semana do mês, os maiores totais de precipitação começaram a recuar para as bacias hidrográficas da região norte, destacando as bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira, indicando o início do período de transição da estação chuvosa para a seca nas bacias da região sudeste e centro-oeste. A geração eólica da região nordeste apresentou declínio na segunda semana devido à configuração das ACAS, elevando nas demais semanas do mês. A geração solar nos parques do sudeste e do nordeste apresentou elevação a partir da terceira semana por conta da redução da nebulosidade nessas regiões. Temperaturas máximas apresentaram valores acima da média histórica nas capitais das regiões sul, nordeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nas demais capitais brasileiras, as temperaturas máximas ficaram próximas da média, exceto em Rio Branco, que apresentou anomalia negativa. Historicamente, esse trimestre, abril, maio e junho, se caracteriza por ser uma estação de transição entre o período mais quente e chuvoso para um período relativamente mais frio e seco. Os valores acumulados de precipitação na faixa central do país diminuem consideravelmente em relação ao trimestre anterior. As temperaturas também caem gradativamente no setor centro-sul do Brasil. A anomalia de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial e a configuração dos campos de radiação de onda longa e de vento em baixos e altos níveis da atmosfera indica a permanência do episódio Laninha, embora esses indicadores estejam se desintensificando em relação aos meses anteriores. A previsão de vários modelos de TSM indica a probabilidade, em torno de 60%, do final do atual episódio Laninha até o final do outono. Foram apresentados ainda os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP para a primeira semana operativa do mês de abril de 21, para as bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins e Madeira. O INS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP a partir da utilização da chuva histórica de 2006 a 2020 e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. Já no dia de hoje, dia 26, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de março de 21 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de abril de 21 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaques na previsão da ENA que o subsistema Sudeste, com 72%, Sul, com 67%, Nordeste, com 36% e Norte, com 89%, apresentam um MLT abaixo da média histórica. Para o mês de maio de 21, os cenários gerados foram agregados em 193 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 58,7% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% do MLT. Para o Sul, 70,4% dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo de 90% do MLT.
Para o Nordeste, 82,9% dos cenários se encontram abaixo de 50% da MLT, e para o Norte, 37,1% dos cenários gerados estão entre 90% e 110% da MLT. Entrando nos assuntos gerais, o que a gente sempre atualiza, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de abril de 21 para o sistema brasileiro é de 10.555 megawatts. O restante da ata, como de praxe, a gente deixa para a consulta posterior, né? É o histórico desta nossa ata. Então, com isso, com a leitura da ata, a gente pode, então, encerrar a reunião de elaboração aí do PMO do mês de abril. A gente agradece aí a intensa participação de vocês aí, nos dias de ontem e hoje. Lembramos, na semana que vem, devido aí ao feriado nacional, no dia 2, né? Faremos a reunião da programação semanal da operação na quinta-feira, dia 1º, no mesmo horário, às 15 horas. E reitero aí qualquer dúvida que, porventura, tenha ficado ainda em aberto, a gente pede para vocês nos encaminharem via Central de Relacionamentos. Então é isso, a gente agradece mais uma vez aqui aos colegas do ONS que fizeram com que essa reunião fosse possível. Agradecemos a Vox aí pelo apoio na transmissão e encerramos esta reunião. Então é isso, pessoal, um bom final de semana, se cuidem, cuidem dos seus, e a gente se encontra, então, na próxima semana, na reunião semanal da programação da operação. É isso, um abraço, uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos.